Boa noite a todos. O Jornal Mundo da Expressão hoje, através do seu articulista Adílio Jacinto, comentarista, vai analisar agora um aspecto da política brasileira que foi o processo de impeachment de Dilma. Adílio, segundo uma opinião unânime do Brasil, o processo de impeachment do Brasil obedeceu rigorosamente todos os procedimentos ritual constitucional. Houve um julgamento, o Senado e o Supremo foi convidado para partar constitucionalmente através da figura do senhor Lewandowski, que é um dos representantes do Supremo. Gostaria de perguntar para você a seguinte coisa. Houve um determinado momento que tudo ia parecer a terminar de forma contundente, mas um fato veio chamar a atenção. Na medida que houve impeachment, ainda houve uma repartição, ou seja, os direitos políticos dela ainda permanecem. O que você me diz a respeito disso? Bom, boa noite, pessoal da web. Houve, na calada da noite, depois que ele terminou a sessão, e foi para o outro dia, se reuniram. Isso faz parte de praxe. Faz a reunião, o que nós vamos fazer amanhã. Eu sou o presidente do Supremo Tribunal, o senhor Lewandowski. Ele tinha todas as condições de fazer com lisura o processo de impeachment e deixou desmembrar o processo. Isso foi feito na calada da noite, com o Renan, para dar privilégios futuros e abrir um vácuo constitucional onde pode ter procedimentos para qualquer um outro deputado, qualquer uma outra pessoa, quando sofreu um processo de descaso constitucional, que não tem celeridade, não tem transparência, há uma série de fatores que vai prejudicar, como prejudicou esse processo do impeachment. O processo de impeachment do Collor foi diferente, foi rápido, não teve a interferência não deveria o judiciário, na verdade, ir lá. Porque ele fez, o judiciário, quando foi feito o processo para que o Lewandowski ia fazer o processo de impeachment, ser o presidente, ele deixou escorregar na última hora a fala do Renan Calheiros, que na hora que ele jogou o da rede lá, o jovem senador Randall, ele desmembrou, o PT fez a jogadinha de desmembrar para poder uma pessoa que foi caçada e agora ela pode agir politicamente. Tem os seus direitos. Isso significa, o que significa isso? É deixar a situação da malandragem por parte de todos, para poder agir, quando agir um outro que for ser, agir na impunidade. Está claro na Constituição que ela tem que perder os direitos políticos. E foi na calada da noite fizeram esse desmembramento. Isso é inconstitucional. Isso é uma vergonha para o sistema judiciário brasileiro, para o Supremo Tribunal. É um ato vergonhoso para o presidencialismo que eu falo tanto que é um presidencialismo acolchambrado, onde os direitos, na hora que chega a um cidadão comum, ele vai preso, ele vai fazer as coisas, mas quando é
trata de altos personagens do Senado, dos deputados, eles querem sempre ter uma brecha para poder ficar ileso das situações que ele pode ser banido do cenário político. Então eles fizeram essa jogada para a Dilma não ser banida, isso é inconstitucional. Está lá escrito que ela perde o mandato e tem 8 anos. Foi assim com o Collor. Por que o senhor Lewandowski não deixou fazer essa manobra? Essa é a pergunta. Ele tinha todas as ferramentas, você acha, sobre o constitucional, para ter barrado a situação na hora? Na hora, barrado, falar, tá pronto, não deixar ninguém falar mais nada. Ele encerrar a sessão e deixou o Renan Calheiros falar. E deixou falar também, fazer o desmembramento. Esse desmembramento não deveria existir. Ele é um só, ele deveria levar isso para o Supremo. Não, isso é uma coisa do Supremo, isso nós vamos discutir no Supremo, não eu vou decidir. Então ele decidiu por conta própria, e de forma vexatória. Vexatória. Porque ele não deveria, como Supremo, presidente do Supremo Tribunal, ele devia consultar os outros ministros da Justiça do Supremo para tomar essa decisão. Então não é uma decisão do Senado, mas uma decisão constitucional, que era as perdas do direito político e 8 anos de inelegibilidade e não ter nenhuma, não poder ter ocupar nenhum cargo, nenhuma função pública. Ora, ela vai poder ocupar uma função pública, fazer política, fazer etc, etc. Uma pessoa que fez vamos colocar aí, se uma pessoa, não vamos colocar no populesco não, senão eu ia falar, vou pegar aí uma pessoa que faz um ato errado, ele é punido. E o ato da presidente Dilma foi um ato que foi provado. Como desmembrar uma Constituição? Tinha que ter uma PEC, dentro dos deputados, fazer uma lei específica para acabar com desmembrar a Constituição. Ele fez o desmembramento da Constituição que não existiria, é causa pétrea. É causa pétrea. Ele não deveria nem tocar no assunto de desmembramento do assunto. E eles fizeram isso na calada da noite. Ele, o Renan e a turma do PT. E a turma que queria fazer uma intenção, e ele fez essa ação, que deveria ser falado, não podemos fazer isso. Isso ele tinha condições de fazer, como presidente. Ele deixou as coisas fluir de acordo com os interesses do corporativismo do Senado. Ele, como presidente, ele deveria falar, não, parou. É por aqui, é isso, e se for para isso, vão lá para o Supremo. Vamos fazer uma PEC, fazer uma nova lei, uma lei para tirar isso aí, desmembrar ela. Não é possível fazer um desmembramento em loco, num momento de euforia, onde pessoas que queriam que ela fosse, que não fosse, perdesse o privilégio, e o presidente do Supremo, infelizmente, cometeu essa gafe. Certo. Jornal Boa Inspeção, já que foi bem colocada essa situação, você tem mais alguns comentários finais a respeito disso? É que no sistema presidencialismo é isso que dá. O parlamentarismo não teria nada disso. O Supremo só estaria ali agindo em ação comum. E no presidencialismo ainda está nessa jogadinha de
de tranca-porta, de desmembramento. É um presidencialismo que é de coalizão péssimo. Tem que acabar com o Senado, fazer o parlamentarismo. Aí acaba com essa ideia de que o Supremo tem que julgar um julgando o outro. Essa ideia de três poderes já foi. Os países, né, de que tem primeiro-ministros, jamais aconteceria isso. Um presidente do Japão que se matou porque cometeu soube que um subordinado dele houve uma coisa, ele se suicidou. Mas um presidente, essa junção de interesses, mesquinhos, de deputados que não são autoristas, alguns são, não são todos, ainda bem. Alguns que eu vi lá que viu que era manobra e votaram contra. Mas aqueles que o Renan falou por último, o Renan acabou acabou organizando a presidência. Na verdade, quem foi presidente na última hora foi o Renan Calheiros e não o Lewandowski. Certo. É isso que eu gostaria só de salientar sobre o processo de impeachment. Tá certo. Muito obrigado, boa noite. Foi uma pequena observação rápida, ligeira, né, para o Jornal Mundo Expressão não poder deixar de dar a sua posição, através do seu articulador, a respeito do quadro da política, onde foi uma flagrância, né, flagrante, o desrespeito constitucional, do desarmamento, que dá ainda direitos ainda constitucionais para a ex-presidente, dado que a nossa Constituição é muito bem clara. Perdeu a presidência do impeachment, perde seus direitos. Mas isso aí foi um erro trágico mesmo. Um erro trágico. Certo. Um erro trágico do senhor Lewandowski. Em todos os casos, boa noite e muito obrigado. Obrigado, boa noite, pessoal da web. E no próximo assunto que nós vamos falar, vamos falar sobre um filme que abalou e ocasionou alguns transtornos psicológicos e sociais, chamado Tropa de Elite. Esse não vou falar. É o próximo vídeo. E a contribuição vai estar aí, a número da conta aí, que a gente é isento, né? Estão precisando aí da colaboração de vocês, que a gente precisa de alguns benefícios, né? Certo. Obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima. Cuidado.